Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem arrastado e executado a tiros na Sotávia de Jaboatão dos Guararapes. Comerciante assassinado a bala no estabelecimento no bairro do Engenho do Meio. Desconhecidos matam um e ferem outro a tiros na conquista de Águas Compridas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 48 horas no estado, final de semana, foram registrados 21 homicídios. 12 assassinatos ocorreram no interior e 9 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.792 assassinatos, sendo 1.571 no interior e 1.221 no Grande Recife. O jovem Reinaldo Nascimento, com 23 anos, residente no Beco do Jacaré, bem pertinho do Colégio José de Alencar, no bairro do Maranguapium Paulista, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 84, bem pertinho do bar do Amarelinho, no bairro do Maranguapium Paulista. Foram 2 homens desconhecidos que cometeram o crime, cujos motivos também são ignorados. Eric Cleison da Silva Lima, conhecido por Índio, jovem com 23 anos, residente na rua Rio Tocantins, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Rio Nilo, segunda etapa, em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o Índio, ele já havia tirado cadeia pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Tinha deixado o sistema prisional há pouco tempo, há cerca de 2 meses. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Cássio Leonardo Santos Castro, com 33 anos, residente na rua Desembargador Vigílio de Sá Pereira, no bairro do Cordeiro, bem em frente à instituição do Povão. Ele estava bebendo em um bar naquela localidade, quando de repente surgiram 2 homens que estavam sentados na calçada, se levantaram de lá da mesa de um bar lá, atravessaram a rua e meteram bala no rapaz. Cássio Leonardo Santos Castro morreu no local e os criminosos fugiram em um carro Onix branco de placa não fornecida. A motivação do crime também é ignorada e o corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O jovem Vitor Daniel Magalhães da Silva, de 19 anos, residente na rua Cortês, apartamento 202, no Porto da Madeira, no Recife. Ele foi assassinado a bala no apartamento por 2 homens. Os caras desembarcaram de um carro, foram lá até o apartamento e meteram bala, matando o jovem. O celular da namorada da vítima, que estava com ele, a namorada estava com ele, sumiu, desapareceu. Ninguém sabe se foram os criminosos que roubaram. O corpo do jovem Vitor Daniel Magalhães da Silva, de 19 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Diego Antônio de Santana, de 26 anos, residente na rua Noruega, no bairro da Imbiribeira. Ele foi agredido com a facada na região do tórax durante uma briga em um bar lá mesmo na rua Noruega. Ele foi agredido por um elemento desconhecido, foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Imbiribeira, mas já chegou sem vida e, segundo informações, ele seria usuário de drogas. O corpo de Diego Antônio de Santana foi removido da UPA da Imbiribeira para o IML e o caso foi registrado pelo DHPP sob o comando do delegado Antônio de Campos. Adriano da Silva Santos, de 28 anos de idade, residente na rua Padre Anchieta, no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda, foi assassinado a bala na rua Torbenita Verde, lá no Jardim Atlântico, local de um ponto de venda de drogas, uma boca de fumo.
A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. No local, imperando aí a lei do silêncio, o corpo de Adriano da Silva Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Caetano Vicente dos Santos, um idoso com 66 anos de idade. Ele foi assassinado a golpes de foice em casa. Ele morreu no sofá, no sítio Jacaré, Alto do Rosário, zona rural de São Caetano. E o crime, minha gente, praticado pelo próprio filho do cidadão, próprio filho do idoso, Marciclésio Caetano dos Santos, de 31 anos de idade, que fugiu, mas está sendo procurado pela polícia. Isso mesmo, está sendo procurado pela polícia. Esse filho amaldiçoado, Marciclésio Caetano dos Santos, que matou com golpes de foice. O idoso estava no sofá, ele foi lá e danou a arma branca no cidadão, no pai dele, Caetano Vicente dos Santos, que morreu na hora. E o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Erivaldo Ferreira da Silva, de 27 anos, este foi agredido com golpes de chá e destaca até a morte. O fato aconteceu no sítio Azevém, zona rural de Paranatama. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. A vítima havia saído de casa depois de beber bastante com amigos e logo em seguida foi encontrado assassinado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jones Guedes Souza, de 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua José Torquato Tasso, que fica no distrito de Serrolândia, em Pobi. A autoria do crime, um elemento de identidade ainda desconhecida. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Comerciante executado no bairro do Cordeiro. A notícia com a repórter Priscila Cavalcante. As marcas de tiros ficaram na parede da residência onde a vítima fugiu para escapar dos criminosos. Ele era dono do bar na rua Desembargador Vigílio Sá Pereira, no bairro do Cordeiro, e estava bebendo com os amigos em frente ao estabelecimento quando dois bandidos efetuaram mais de 10 tiros contra o comerciante de 33 anos, como detalha uma testemunha que não quis se identificar. A gente estava aqui bebendo quando vieram dois rapazes e meteram bala. Só meteram bala em direção a ele, né? Aí ele levantou, ele caiu, entrou na casa da minha irmã, eles entraram e terminaram de fazer lá. Eu escutei mais de 15 tiros. Então eles já estavam de olho nele, né? Eu creio que sim. E o comerciante desconfiou alguma coisa? Eu acho que sim, porque ele disse que tinha dois suspeitos. Como ele conhecia todas as pessoas que frequentavam, aí ele falou pra gente, aqueles homens ali é suspeito. Continuou mesmo assim? Mesmo assim aqui. Aí aconteceu, né? Infelizmente. Após o crime, os bandidos teriam fugido em um carro. Amigos da vítima escreveram a palavra luto no veículo do comerciante e ainda pedem justiça. Justiça, com certeza, porque nada vai trazer a vida dele, nada. O cara é trabalhador, totalmente trabalhador, não tenho o que falar não. O cara é 10, infelizmente, é muito injusto isso. Câmeras de segurança na área podem ajudar nas investigações. Priscila Cavalcante para o Bandeira 2. Subindo o número de homicídios nas últimas 48 horas para 22 assassinatos, 12 crimes no interior e 10 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.793 assassinatos, sendo 1.571 no interior e 1.222 no Grande Recife. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi encontrado morto enrolado em um lençol, como se fosse uma desova, na Rua 1, comunidade Belezal, na cidade de Pedra. A polícia segue investigando o caso, pelo menos até agora, nenhuma informação sobre este assassinato. O produtor rural Cícero José dos Santos, 61 anos de idade,
foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Doutor Oscar Sampaio, no assentamento Boqueirão, bairro Agamenon Magalhães, em Santa Maria da Boa Vista. Crime praticado por elementos desconhecidos. O crime se deu assim que ele chegou em casa em seu veículo, e chegando em casa no carro, acabou sendo assassinado pelos disparos de arma de fogo. O corpo do produtor rural Cícero José dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal Roma e os peladeiros do Meladinho, lá do bairro de Peixinhos. Zé Brau, cantor, também está ligado com a gente. Sueli, Fernanda e Silvana são cambistas do bairro do Fundão, são amigas de Luiz Carlos, conhecido Caneta de Ouro. Os funcionários da Escola Aquarela, que fica no loteamento Conceição, em Palmeiras Paulista, Clarice e Cleide Chaves, também Célia, Henrique, a esposa Roberta Meira, e Michele de Paradíbia, que é a esposa de Cleiton, Maria Helena da Rua Estados Unidos, em Palmarelo, e a neta dela, Tamires, é alvirrubra doente, também estão ligadas com a gente aqui na Jornal. Em frente ao restaurante Boteco do Caranguejo, no Jango, o pessoal da Arena Clécio e Lúcio, ex-jogadores de futebol, que são filhos de Dona Célia. Ainda no Jangue estão os alunos do personal trainer Birubiru, inclusive o sargento Murilo, o comissário Coloral e a cantora Gerlane Gel. O taxista Walter está em Camaragibe. Jovem arrastado e executado a tiros na Sotave do Jaboatão dos Guararapes. Comerciante assassinado a bala no estabelecimento no bairro do Engenho do Meio. Desconhecidos matam e ferem outro a tiros na conquista de Águas Compridas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Agora os aniversariantes de hoje, início de semana, segunda-feira. Antônio Dançarino está completando hoje 78 anos de idade. Ele mora na Rua Francisco Jacinto, no bairro de Santo Amaro. Haverá uma comemoração no próximo sábado no Clube Bela Vista, cujo presidente é o Batista. É a participação dos irmãos do Antônio Dançarino, Alberto Maranhão, Marcos Bola, estivador aposentado, Sandra Polinário e também Mauricéia, Pira do Ovão e Márcia da Galinha. O Tenente César é atleta do Clube Independente, do time Independente da Campina do Barreto. Ele está aniversariando juntamente com o meio campista Fuim. Portanto, são dois aniversariantes do Independente da Campina do Barreto. Cid Veterinário também está aniversariando. Ele é filho de seu Olivieri e Dona Terezinha. O irmão dele é o professor Rui, e os amigos que vão participar de um almoço lá com a família, Isabel e Bibia de Santo Amaro. Fred Pereira é irmão de Brivaldo. Haverá uma festa no sindicato do Sandro Baixinho, com a presença de Washington Lira e também Mestre Belemenier e também Maninho do Cartório. Dona Socorro de Jardim Atlântico, ela é esposa de Márcio Dornella, está aniversariando, e haverá um almoço na Praia no Pina, com a participação de Jaciara, Ana Cristina, Jonas do Janga e também o comissário Natanael Cunha. Gerson Santos Belo também está aniversariando. Ele é sócio da ANSEF, que é a Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Aniversariando hoje as pensionistas
Isaura Delfina da Conceição Carneiro e Maria José Floriano da Silva. José Ailton Souza de Andrade, um homem com 40 anos, residente no sítio Serra do Bussu, no centro de Exu, foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente a uma padaria naquela localidade, e o suspeito do crime, um tal de Cícero Cego, que é vaqueiro, com o qual teria tido momentos antes uma confusão com ele. A vítima tinha organizado um bingo no local, um bingo para arrecadar dinheiro para ajudar um rapaz lá vítima de um acidente de moto. Seria um bingo beneficente. Veja lá, o cara preparou esse bingo aí para ajudar alguém e acabou discutindo com o Cícero Cego, que é vaqueiro, e que o matou com disparos de arma de fogo. O corpo de José Ailton Souza de Andrade foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Uma adolescente de 13 anos de idade foi assassinada por meio de estrangulamento no banco traseiro de um micro-ônibus. Esse crime aconteceu na Praça Catarina Pérez, no distrito de Santo Amaro, em Serinhaém. E o suspeito, um homem de 55 anos de idade, que logo em seguida foi preso em flagrante. A motivação do crime ainda está sendo investigada. José Vieira de Santana Júnior, um homem com 46 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na Avenida Dr. Oscar Sampaio, na Ilha do Tabuleiro, em Santa Maria da Boa Vista. O suspeito do crime, José Orlando da Silva, de 44 anos, foi localizado na Bahia e preso em flagrante e recambiado aqui para o Recife. O corpo de José Vieira de Santana Júnior foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Lembrando que de ontem para hoje, aliás, final de semana no estado, nas últimas 48 horas, foram registrados 22 homicídios, 22 assassinatos. 12 dos crimes ocorreram no interior e 10 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.793 assassinatos, sendo 1.571 no interior e 1.222 no Grande Recife. O padeiro Elton Henrique Pimentel da Silva, de 27 anos, residente no loteamento Nova Cidade, na cidade de Escada, foi assassinado com disparos de revólver, baleado, e morreu no próprio estabelecimento onde estava trabalhando, a padaria de Maná, que fica numa invasão da Firmeza, no bairro da Mangueira, lá em Escada. Foram 2 ladrões. Esse crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte, pois os criminosos, 2 elementos, roubaram dinheiro, celular e ainda queijo do estabelecimento. O corpo de Welton Henrique Pimentel da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O trabalhador rural Lucas Ferreira Carvalho, com 29 anos de idade, um ex-presidiário, foi assassinado a bala, morto com vários disparos de arma de fogo na rua Ronaldo Corrêa de Melo, na comunidade Laje Grande, em Catende. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um adolescente de 14 anos de idade foi assassinado a bala na Vila Delmiro, bairro Boa Vista, em Venturosa. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O pedreiro Leonildo Alan da Silva, de 19 anos de idade, conhecido como Léo Cabeção, foi assassinado com cerca de 7 disparos de arma de fogo em um terreno baldio bem pertinho da Vila Irmã Dulce, em São Caetano. Ele morreu com uma camisa enrolada na boca, teria sido amordaçado e executado. E de acordo com informações da polícia, ele seria usuário de drogas e cometia roubos e furtos para manter o vício. Não trabalhava, ia roubar para manter o vício das drogas. O corpo de Leonildo Alan da Silva, de 19 anos, o Léo Cabeça, pedreiro, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Aldo César da Silva, de 42 anos de idade, foi agredido a bala na Praça Central, localizada na Rua Santa Isabel, em Itatinga. Ninguém sabe quem atirou dele nem a motivação. Aldo César da Silva foi levado para o hospital lá em Itatinga, de onde foi em seguida removido para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho.
Na rodovia BR-423 em Lajedo, no agreste do estado, um carro Celta desgovernado bateu de frente em uma carreta, provocando a morte do condutor do Celta, Eduardo Félix da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Luan Máximo Melo de Aguiar, um jovem com 18 anos de idade. Ele morreu afogado quando tomava banho com amigos em um açude localizado à margem da PE-95 em Surubim. O corpo de Luan Máximo Melo de Aguiar, de 18 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. A funcionária pública estadual Maria de Lourdes Bezerra, de 57 anos de idade, teve a casa dela invadida na rua da Subestação, no loteamento Porfírio, em Brejo da Madre de Deus, pelo ex-companheiro dela, Antônio Carlos Ferreira da Silva, e foi agredida. Ele foi preso em flagrante. A ocorrência foi registrada na delegacia local. Jefferson Vitoriano da Silva, um rapaz de 27 anos de idade, profissão não informada. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua São Pedro, em Itambé, por Guilherme da Silva Rodrigues. A motivo aí teria sido dívida de drogas. O Jefferson Vitoriano da Silva, ele foi levado para o hospital de Pedra de Fogo, na Paraíba, e depois removido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem arrastado e executado a tiros na Sotab do Jaboatão dos Guararapes. Pedro Henrique Silva de França, com 21 anos de idade, foi encontrado morto com disparos de arma de fogo em um local de matagal, local de difícil acesso, à margem da BR-101 Sul, no bairro da Sotab, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações, ele teria sido arrastado, algemado e levado para o local por homens em um carro prata e foi executado. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia. O corpo do jovem Pedro Henrique Silva de França foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Comerciante assassinado a bala no estabelecimento no bairro do Engenho do Meio. Rodrigo Raniele Guedes de Almeida, com 28 anos de idade, um comerciante. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à noite na rua Valdemar Falcão, no bairro do Engenho do Meio, dentro da loja de acessórios e celulares da propriedade da vítima. E os criminosos fugiram logo em seguida, levando o carro do comerciante. O corpo de Rodrigo Raniele Guedes de Almeida foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E a polícia segue investigando o caso. E atenção! Desconhecidos matam e ferem outro a tiros na conquista de Águas Compridas. Elementos que ainda não foram identificados mataram com disparo de arma de fogo ontem à noite na Rua da Conquista, Rua da Tijuca, aliás, que fica no Alto da Conquista, em Águas Compridas, Olinda. Mataram Jamerson Gutenberg Silva Carneiro de Oliveira, um jovem com 23 anos de idade, e feriram com a bala perdida, bala de raspão no ombro, um jovem de 27 anos, Paulo Rafael Guedes de Almeida, que foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. A polícia continua investigando o caso. O corpo de Jamerson Gutenberg Silva Carneiro de Oliveira, jovem de 23 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua no plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.